Antes de continuarmos, guys, deixa eu dar uma ênfase em algo que eu esqueci. A partir desta aula, em todas para frente, as equações diferenciais nós iremos chamar simplesmente... Nós iremos chamar simplesmente de ED. Então, e escrever dessa forma. Então, toda vez que a gente falar em ED, significa o quê? Equação diferencial. Ok? Pois bem, vamos à próxima classificação das nossas equações. A próxima classificação das nossas equações será a ordem. Só lembrando que a partir de agora nós iremos trabalhar apenas com EDO. Tudo que nós iremos falar será de EDO, nada de EDP. Então, a ordem com que nós iremos definir é para EDO. Quando a gente falar de EDL, é para EDO. Então, a EDL, na verdade, é uma EDO. É uma EDOL. É uma equação diferencial ordinária linear. EDOL. Então, a gente vai chamar simplesmente de EDL, porque vai ficar subentendido que tudo para nós é EDO. Okay? Então, beleza. Então, mesmo quando eu falar simplesmente ED, vai ficar subentendido que eu estou falando de EDO. Ok, guys? Tudo para nós, todas as EDs que a gente for estudar são ordinárias. Dito isso, vamos para falar de ordem de uma ED. O que é ordem? Guys, as EDs naturalmente envolvem derivadas. Eu sei que até agora, no presente momento, nós só vimos EDs com derivadas de ordem 1. Mas há problemas na natureza em que aparecem derivadas de mais de uma ordem. Um deles, inclusive, é o problema massa-mola. Talvez a gente irá ver um modelo, talvez, não como exemplo. Se você tem um teto, alguma coisa fixa, e tem uma mola pendurada por essa coisa, e na ponta dessa mola tem uma massa, você puxa essa massa, a mola estica, você solta e a mola começa a vibrar. Esse movimento gerado pela massa, esse movimento da massa gerado pela mola, a partir desse seu ato, ele pode ser modelado por uma equação diferencial que envolve derivadas de ordem 2. Então, as EDs podem aparecer derivadas de várias ordens. E quando você vê uma ED com derivadas de mais de uma ordem, a maior ordem da derivação é o nome que se dá à ordem daquela equação. Então, podemos afirmar o seguinte, que posso afirmar que uma EDO, tá grande, não, acho que tá bom. Posso afirmar que uma EDO é dita ser de ordem o quê? 5, 6, 7, N, ordem N, uma ordem bem aleatória. Uma EDO é dita ser de ordem N se N é a maior ordem das derivadas que estão naquela equação. Se N é a maior ordem, das derivadas da equação. Por exemplo, vamos falar de exemplos. Vou pegar a equação diferencial. Vou pegar x² y3' menos y2' igual a 15. É uma equação diferencial. Vou botar aqui x elevado a 4, tá, guys? Pronto. Uma equação diferencial. Qual é a ordem dessa equação diferencial? Isso aqui é uma equação diferencial de ordem 3. Eu coloco aqui, ó. ED, se a gente estiver interessado na ordem. Isso aqui é uma ED de ordem 3. Professor, não é ordem 4? É elevado a 4, aqui eu vou até ajeitar esse 4.
que não está bem direito no expoente. Pois bem, para eu saber a ordem da equação, eu vou olhar para a ordem da maior derivada. Desculpa, para a maior ordem da derivada. Aqui a minha função. Função, guys, é considerado derivada de ordem 0. Bora lembrar, só para lembrar. Ordem 0. Esse fator é de ordem 2. Esse fator é uma derivada de ordem 3. Esse fator não é derivada. Não é derivada, então não conta. Aqui é o fator de ordem 3. Ou seja, a maior ordem de derivação na nossa equação é a ordem 3. Portanto, isso aqui é uma equação diferencial de ordem 3. Uma ID de ordem 3. Próximo. Se eu pegar isso aqui, ó. dy dx igual a 1,5 y. Qual é a ordem dessa equação? Isso aqui é uma equação diferencial de ordem 1. Então, essa aqui é uma ED. ED de ordem 1. Ordem 1. Que é a ordem, tá, guys? Se não entendeu direito, escreva aí ordem. Por que ordem 1? Que é a derivada de ordem 1. E aqui? Aqui, derivada de ordem 0. Ordem 0. Vamos colocar mais um exemplo para ficar bem claro. Y elevado a 5. D2y dt2. Aqui é dt2. Deixa eu tentar fazer decente. Eu quero colocar dt2 dy. Eu tenho problema para escrever dessa forma. Porque o meu y vai até lá embaixo. Então, vamos colocar assim, ó. Então, ele acaba atrapalhando a letra de baixo. Aqui. D2y dt2 igual a dy dt mais t3y². Isso aqui é uma ED de que ordem? ED de ordem 1, 2, 3, 4, 5? Não, nós não vamos olhar para o expoente do y. Para eu saber a ordem de derivação, aliás, a ordem da equação, eu vou olhar a ordem da derivação. Isso aqui é uma derivada de ordem 1, mas isso aqui é uma derivada de ordem 2, que é a máxima. Então, nossa equação é de ordem 3, ok? Então já sabemos. Antes de encerrar, não tem não. Então, até mais. Thanks. Até o próximo vídeo. Vamos falar das EDLs.